Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido humildemente a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar em um esboço, né, do nosso time principal para a 25ª rodada, que é só final de semana, tem alguns jogos de Libertadores no meio da semana, né? Então a gente tem que analisar com mais carinho a rodada, mas isso a gente vai ver na live. Hoje a gente vai escalar o esboço do time principal. Se bora lá pro vídeo, então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time principal do canal, da Zumban e Mané Cartola, né? O único time principal que o canal tem. Fez 69.13. Não considero uma pontuação ruim, mas também não considero uma pontuação boa, né? Foi uma pontuação razoável para boa, né? A média dos cartoleiros aí girou em torno de 47 pontos, né? Teve algumas decepções, teve algumas decepções aqui. O Pedro não foi bem, né? O Botafogo fez um ferrolho ali, marcou muito aí. Inclusive, assim, eu vou começar a pensar muito nesses jogos onde é muito favorável, né, ao mandante, ou os times mais fortes, os times que estão no topo da tabela, contra os times que estão lá na zona de rebaixamento, porque eles estão metendo um ferrolho. O Botafogo meteu um ferrolho tremendo aí, assim como o Sport também meteu um ferrolho contra o São Paulo, né, se defendeu muito bem, né, mas mesmo assim o Luciano foi bem. Keno também foi razoavelmente bem, deu assistência, né, mas aqui o Pedro foi a decepção, né. E aqui com certeza também o Galo sofrendo gol aqui também prejudicou o nosso time aqui. Me arrependo amargamente aqui de ter tirado o Bruno Alves, eu estava triplicando São Paulo, só aí a nossa pontuação já iria para 75, certo? E aqui na frente também me arrependo de ter tirado o PP, por medo, por causa da Libertadores, enfim, né, do Renato poupar. Se não tivesse mudado essas duas peças e tivesse mantido o time do vídeo durante a semana, né, e não tivesse mudado na live, o time tinha passado de 80 pontos facilmente, né? Mas vamos embora aí, foi uma boa pontuação sim, né? Uma pontuação mediana para boa, né? Tô satisfeito porque eu costumo dizer sempre que Cartola é um game, um jogo de regularidade. Se você fizer entre 70 e 80 pontos toda rodada, você com certeza vai ficar no topo das suas ligas aí, tá? Média de 80 pontos aí é média de time vencedor. Tá ok, gente? Mas antes aqui, vamos dar uma passadinha rapidamente aqui na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, né? Compromisso aí que a gente tem. A liga que a gente participa, certo? Vamos ver os pontuadores da última rodada, né? Os 5 maiores pontuadores, né? O canal Leiva do Ronaldo fez 99.44. O canal Caio Love do Caio fez 97.42, ficou em segundo. Em terceiro foi o Oráculo, né? O canal Oráculo do Cartola do Felipe fez 95.28, certo? O Paquito Cartoleiro do Everton ficou em quarto com 93.53. E em quinto foi o Ítano News, né? Com 90.43, né? Esses foram os 5 maiores pontuadores da rodada. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que tá o campeonato, né? Como é que tá a liga clássica aqui dos youtubers. Continua em primeiro ainda o canal Dicas do Ted do Murilo com 1732.80. Em segundo tá o DJ Cartoleiro do Gustavo com 1685.60. Em terceiro tá o canal Leiva do Ronaldo com 1668.67. Em quarto está o canal Mestre do Cartola do Santana, 1647.07. Em quinto está o Cartola do Aladim do Alan com 1647.86. Esses aí foram os 5 primeiros colocados e os 5 do geral da Liga dos Youtubers. Como a gente está aí na seção recados aí, venho convidar vocês, para quem ainda não conhece, participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site Ligas Apostadas do canal, meu, certo? Rodada 24 deu 173 times, uma premiação de R$ 1.557, né? Inclusive já está aberta aqui, ó, a rodada 25, para quem quiser se inscrever, e a mensal de janeiro também abri, né? Já que a de dezembro está em andamento, tá com 58 times com uma premiação de R$ 1.305, né? A média aí tá sendo de 150 times aproximadamente, já chegamos a bater 200 times, certo? Então quem quiser jogar, né, uma liga apostada, liga clássica, tem a de janeiro aberta, liga tiro curto, tem a rodada 25, que já está aberta a inscrição também, é só jogar, é só entrar no site ligasdomané.com.br, tem a descrição logo aqui embaixo o link, certo? Muito fácil de inscrever, só vir aqui assim, se inscrever, ó, tudo automatizado, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, tem o Pix lá disponibilizado, tem dúvidas, chama aqui no WhatsApp, tá? Eu atendo com o maior carinho, certo? Inclusive aqui, ó, no nosso Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, quem quiser seguir a gente, né, vai ser muito bem-vindo. É por aqui que eu disponibilizo os vencedores da rodada. Todos aqui, ó, todos já receberam a premiação é paga em 24 horas. O único que ainda não recebeu aqui é o Célio. Célio, mandei uma mensagem para ti no WhatsApp, tu não me respondeu ainda, tá? Responde, tens uma premiação para receber, certo? O pagamento é feito em 24 horas. É por aqui que eu boto os times atualizados. É por aqui que eu coloco alguns cards que eu acho interessante para a rodada, né? De penalidade, inclusive, né? O último a gente acertou aqui, ó, houve uma penalidade em Grêmio e Vasco, né? A gente acertou também, houve uma penalidade aqui, ó, entre o Santos, né, e o Palmeiras. Então a gente tá com índice de acerto aí de 50%, né, nas penalidades.
Então tá feito o convite, quem quiser seguir a gente aí no Instagram vai ser muito bem-vindo, Mané Cartola FC tudo junto, também tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, feita todas essas considerações e os convites aí, vamos aí direto para a nossa escalação, usando aí o nosso Catimb States ou Stats, catimbstates.com.br, também tem a descrição logo aqui abaixo o link. Quem quiser assinar aí tá no preço promocional aí de segundo turno, R$ 25,90 e ganha 10% de desconto se colocar o cupom Mané Cartola tudo junto, tá? Vai até fevereiro do ano que vem, né? Assim que terminar o Cartola, dá para ver o Campeonato Brasileiro todas as estatísticas. Vamos lá, casa fora, como a gente sempre faz, começar pelos goleiros, as últimas 5 rodadas, né, pontuação média, conquistadas e cedidas por goleiros, né? Nas últimas 5 rodadas. Quem vem conquistando muito ponto aí com seus goleiros nas últimas 5 rodadas dentro de casa é o Palmeiras, né? E o Goiás. Né? O Tadeu vem pegando muito, certo? O Tadeu tá com uma média excelente fora de casa, mas começou a pegar também dentro de casa, certo? E o Palmeiras também vejo como uma boa opção, porque o Palmeiras, se a gente verificar aqui no confronto aqui, ó, a gente vai perceber que o Palmeiras vem sofrendo poucos gols dentro de casa. Tem uma média de gols sofridos de 1 gol por partida. Isso é porque é a média toda do campeonato. Mas se a gente verificar aqui, ó, nos últimos 5 jogos, não sofreu gols do Atlético Mineiro, não sofreu gols do Fluminense, não sofreu gols do Atlético Paranaense, né? Por sua vez aqui o Bahia, ó, vai enfrentar o Palmeiras, não fez gols contra o Red Bull Bragantino, marcou 2 contra o Curitiba, 1 contra o Santos, certo? Mas passou em branco também contra o Fluminense. Então o Bahia não é um time de fazer tantos gols assim fora de casa, tanto é que na média geral aqui como visitante tem uma média de 0,73. Inclusive o Bahia é o 20º melhor visitante da competição, ou seja, é o pior visitante. A pior campanha jogando fora de casa é do Bahia e o Palmeiras é o 7º melhor mandante. Tá? O Abel Ferreira deu uma ajeitada no time, o Palmeiras vem jogando muito bem. Só resta saber quem é que vai jogar por causa dos jogos aí da Libertadores. Tudo vai depender aí de jogos de meio de semana. Se o Palmeiras for bem contra o Libertad hoje, por exemplo, com certeza tem tudo aí, né, para ele usar o time titular final de semana no Brasileiro, priorizando o Brasileiro e quem sabe mesclar aí, né, no jogo de volta da Libertadores. Tudo depende do jogo de hoje, né? Se o Palmeiras não conseguir um bom resultado, até acredito de repente existe grande chance aí do Abel poupar jogadores do Palmeiras. E o Tadeu também está com um bom desempenho, tá? Gosto mais do Tadeu fora de casa, mas eu tenho que convir que ele começou a pegar alguma coisa dentro de casa. Mas vai enfrentar o Grêmio, que é o 8º melhor visitante. Tem uma média de gols sofridos o Goiás de 1,42 e o Grêmio tem uma média de gols como visitante de 0,91, né? Por incrível que pareça, né? Mas assim, ó, eu tô batendo na tecla faz tempo, quem assiste, acompanha o canal, eu tô falando, já tô falando isso há 3 semanas. Se tem 3 times aí que estão arrancando aí de maneira sensacional no Campeonato Brasileiro, é o Grêmio, o Palmeiras e o São Paulo. Tanto é que o São Paulo, por causa de jogos a menos aí, confirmou algumas vitórias e já é líder da competição. Esses 3 times aí estão numa arrancada sensacional, certo? O Grêmio fora de casa aqui, por sua vez aqui, ó, é um time que já passou em branco em algumas oportunidades, mas tem que convir que é um excelente time, um time que joga com a posse de bola, um time muito ofensivo, certo? Mas o Goiás, eu tenho que dizer que melhorou defensivamente dentro de casa, tá? Ó, o Palmeiras não fez gol, foi bem desfalcado lá para Goiás na 22ª rodada, né? Perdeu de 1-0 para o Goiás, mas não conseguiu fazer gol. O Atlético Paranaense fez apenas 1, o Vasco fez apenas 1. O Goiás melhorou defensivamente, vai enfrentar um Grêmio que talvez possa vir a poupar por causa da Libertadores, né? Tem quarta-feira jogo, um clássico, né, nacional. Grêmio e Santos, tem que ver como é que vai ser, mas tudo indica que o Renato vai poupar esse final de semana, tá? Como eu sempre falo, chega nessa época do ano, quando o Grêmio está disputando vagas em semifinal, final de Libertadores, Copa do Brasil, né? As competições que ele prioriza, geralmente ele poupa. Se bem que esse ano ele está conseguindo dosar bem, tá? Ele está conseguindo mesclar titulares e reservas ali muito bem, tanto é que no último jogo aí, jogou com o Jeromel de titular, né? Jogou com o PP de titular, jogou com vários jogadores aí de titular, certo? Mas vejo sim o Tadeu como boa opção, porque se a gente ver aqui, ó, em goleiros, a gente vai perceber o seguinte: o Tadeu tem médias melhores fora de casa, é verdade, 7,91, e tá com uma média de 1,23 jogando em casa, certo? Mas ele melhorou nas últimas 2 rodadas dentro de casa aqui, ó. Fez 6 pontos na 21ª, 9,3 na 22ª. Se a gente verificar aqui, ó, nas últimas 4 rodadas o Tadeu vem pegando muito, tá? Fez 2 defesas aqui, ó, no último jogo de ontem, segunda-feira, no Clássico. Fez 3 contra o São Paulo, 2 contra o Atlético Paranaense. Fez uma defesa difícil aqui, ó, contra o Palmeiras. Inclusive é um dos goleiros com o maior número de defesas difíceis na competição. O Grêmio, por sua vez, tá? É um time que cede pontos para goleiros adversários. Aqui, ó, negativou apenas o Santos na 18ª rodada, quando venceu por 2-1. Nos demais jogos aqui, ó, costuma ceder alguns bons pontos, tá? Porque é um time ofensivo, e geralmente time ofensivo proporciona para o goleiro adversário defesas difíceis, tá? Então vejo sim o Tadeu como uma boa opção, né, para essa rodada. Assim também como vejo o Everton, tá? Claro, um goleiro um pouco mais de risco, que não acredito que o Bahia vá atacar tanto assim, né? O Everton tem uma média de 0,94 jogando em casa, né?
Oscila bastante, mas nos últimos jogos aí dentro de casa não vem negativando. Por quê? Porque o Palmeiras vem mantendo o SG. Manteve o SG contra o Galo, manteve o SG contra o Atlético Paranaense. Então tem chance sim de SG real, mesmo porque o Bahia fora de casa não vem bem e é o pior visitante, certo? O Bahia, por sua vez aqui, ó, negativou agora na 21ª rodada o Wilson, mas 3 rodadas antes mitou alguns goleiros aí, ó. Fez 10.6 pro Santos, 7.4 pro João Paulo, né? Cedeu bons pontos. Então vejo sim o Everton como boa opção, mas é aquela coisa, né? Se o Bahia atacar pouco, for apenas uma vez, vai complicar pro Everton. Agora, se ele conseguir manter o SG e fazer pelo menos uma defesa difícil, tem tudo para ir bem, porque o Palmeiras defensivamente está bem. Então, jogando dentro de casa assim, ó, vejo com muita propriedade aí, ó, o Tadeu, que deve ser bem exigido pelo Grêmio, e o Grêmio cede uma quantidade considerável de pontos para goleiros, certo? E o Palmeiras, porque o Palmeiras está bem defensivamente e por mais que o Bahia ceda poucos pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, o Bahia é o pior visitante da competição, tá? E o Palmeiras vive um bom momento. Vejo com muita propriedade aqui. Em terceiro lugar aí, correndo um pouquinho por fora, o goleiro do Ceará, o Richard, tá? Porque o Atlético Goianiense é o time que mais cede pontos jogando fora de casa para goleiros adversários. Se a gente verificar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui onde é que tá o nosso querido Richard. Aqui, ó. O Richard tem poucos jogos na competição, né? Apenas 2 jogos. Inclusive ainda não jogou dentro de casa. Não dá para mostrar nada, mas vamos mostrar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense oscila entre ceder bons pontos, inclusive imitou 2 goleiros, o Wilson e o Thiago Volpe, jogando fora de casa, mas também negativou o João Paulo, negativou o Hugo Souza, né? E cedeu uma quantidade razoável até de pontos pro Lampoli. Então é um time que oscila bastante, né? Mas eu vejo sim o Richard como uma boa opção. Vamos dar uma olhadinha aqui nos times jogando dentro de casa. Quem é que andava cedendo mais pontos aí para goleiros adversários? O Flamengo é o time que mais cede. Normal, sempre bato nessa mesma tecla. Times ofensivos jogando dentro de casa costumam ceder muitos pontos para goleiros adversários. Tá? E aqui de repente o John pode ser uma boa. Por mais que o Santos não conquiste muitos pontos, porque o Flamengo é um time que produz muito, é um time ofensivo e que costuma finalizar bastante nos seus jogos e exigir muito dos seus goleiros, né? Então vejo sim o John como uma boa opção. Onde é que está nosso querido John aqui? John Vitor, certo? O John está com uma média de menos 0.25 jogando fora de casa. Tem poucos jogos, só teve apenas 2. Um ele foi mal, né? Negativou, fez menos 2 pontos e o outro fez apenas 1.5, né, na vitória de 1-0 do Atlético Paranaense contra o Santos na 22ª rodada. Mas acredito que ele tem tudo para ser muito exigido, porque se a gente verificar aqui, ó, olha só, tudo verdinho aqui, ó, é o que eu falo. Time ofensivo dentro de casa ainda, principalmente, costuma exigir muito de goleiros adversários. E não dá outra aqui, ó. Inclusive, imitou o Jean na 21ª rodada do Flamengo. Também imitou o Volpe na 19ª, tá? E cedeu bons pontos aí pro Wilson com 4 DDs na vitória de 3-1. Então, vejo sim como o John como uma boa opção, né? Para defesa difícil. Dificilmente deve manter o SG, certo? Mas com certeza vai ter possibilidades aí de fazer defesas difíceis. E dos times que vão jogar fora de casa, quem vem pontuando bem com seus goleiros, São Paulo vem pontuando muito bem. E aqui o Volpe acredito que é o goleiro mais regular do Cartola, inclusive é o que tem a melhor média no geral, né? O Volpe tem uma média de 2.34 jogando fora de casa. Nos últimos 4 jogos não negativou, vem muito bem. Mesmo São Paulo tomando gols, maioria de jogos fora de casa, pode ver aqui, ó. Só passou em branco aqui no Clássico, isso aqui eu conto como campo neutros. Nos demais jogos aqui, ó, o São Paulo costuma tomar gols em todos os jogos aqui, ó. Ah, mas mesmo assim o Volpe consegue fazer defesas difíceis, consegue pontuar bem. O Corinthians, por sua vez, é um time que cede poucos pontos para goleiros adversários, tá? Cede poucos pontos. Se a gente verificar aqui, ó, nos últimos jogos, o Corinthians cedeu pontos por Vanderlei no 0-0, mas nos demais jogos vem negativando aqui, ó, sucessivamente 3 goleiros, né? Os goleiros do Galo e o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, tá? Então oscila um pouco entre ceder e não ceder muitos pontos, mas no fundo, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai verificar que o Corinthians é um dos times que menos cede pontos para goleiros adversários jogando dentro de casa. Escalar o Volpe seria mais pelo desempenho dele, não só individual, como do São Paulo em si. Porque queira ou não queira, o São Paulo hoje é a melhor defesa da competição, certo? Juntamente com o Grêmio, tá? São os times que tomaram apenas 20 gols, né? Os times que menos tomaram gols na competição em 24 jogos, ou seja, menos de um gol por partida. Outros 2 goleiros que de repente pode valer a pena é o Jean, que eu tinha acabado de falar, né? Vem pontuando bem, né? Jogando fora de casa. É o segundo goleiro que vem pontuando melhor desses disponíveis para rodada fora de casa. Só que o Ceará é um time perigoso, né? Que costuma fazer muito gols. Se a gente verificar aqui, ó, o Ceará dentro de casa tem uma média de gols de 1.17, né? Como mandante. E o Atlético Goianiense tem uma média de gols sofridos como visitante de 1 gol. Percebam aqui, ó, que o Ceará dentro de casa aqui, ó, vira e volta, consegue fazer. Fez 2 gols contra o Galo, 2 gols contra o Curitiba, 2 gols contra o Corinthians. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Ceará não vai ter o Vinícius. Vinícius tomou o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. E convenhamos, tá? Aquela época lá que o Vinícius pegou Covid, ficou quase 2 semanas fora, o Ceará era outro time. O Ceará com o Vinícius é um time, é um bom time.
E o Ceará sem o Vinícius é outro time totalmente diferente. E vai enfrentar um Atlético Goianiense que fora de casa costuma se defender bem, tá? Ó, não sofreu gols do Sport, sofreu apenas um gol do Flamengo, o ataque bom do Flamengo, sofreu apenas um gol do Curitiba, não sofreu gols contra o Santos, tá? Tudo bem que o Marinho não jogou, foi só lá na 14ª rodada que tomou 3 gols do São Paulo, que é um dos melhores ataques da competição, produz bastante. Então vejo sim o Jean, né, com bons olhos para essa rodada, certo? Se a gente verificar aqui, ó, o Jean é o segundo melhor em média, certo? Em média geral. Média fora de casa dele é melhor do que dentro de casa, tem uma média de 4,55, certo? Negativou aqui nos últimos jogos fora de casa apenas na 19ª rodada contra o Curitiba, quando perdeu de 1 a 0, ele não teve possibilidade nenhuma de fazer defesa difícil, porque o Curitiba ataca pouco. Mas nos demais jogos aqui, ó, o Jean vem com um desempenho muito bom fora de casa, é um dos goleiros com melhor desempenho fora de casa. E como a gente viu ali, ó, vai enfrentar um Ceará que geralmente não costuma ceder pontos, ó. Nos últimos 5 jogos dentro do Castelão, negativou 3 goleiros. Cedeu pontos apenas pro Luan Poli, no 0 a 0. E no 2 a 2, o Tadeu fez 2 DDs aqui, ó. Fez 3.1, isso lá na 12ª rodada. Mas o Jean, com o desempenho do Jean e o Ceará sem o Vinícius, acredite sim que é uma boa opção pra rodada, certo? E quem quiser dar uma apostada aí no goleiro do Grêmio, que não dá pra saber ao certo qual vai ser, né? Por enquanto aqui, ó, se a gente verificar... Deixa eu ver onde é que tá. Ó, inclusive tá em dúvida, tá? Quem anda conquistando muitas defesas difíceis com seus goleiros jogando dentro de casa, aqui está bem equilibrado, mas o Flamengo está conquistando uma quantidade considerável, assim como o Palmeiras, o próprio Corinthians, né, o Ceará, o Goiás, mas pode ver, não tem nenhum goleiro que se destaque tanto assim. O que mais chama atenção do lado esquerdo aqui dos visitantes é o São Paulo. O São Paulo cede uma quantidade considerável, né, de defesas difíceis para os goleiros adversários, né, assim como o Atlético Goianiense também, ó. Viu como o Richard pode ser uma boa? Aqui o goleiro do Corinthians, se for o Cássio, acho meio complicado. Vou mostrar depois que o Cássio dentro de casa não vem com boas pontuações assim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede defesa difícil? Flamengo novamente. Bato naquela tecla. Time ofensivo tende a imitar goleiros adversários. Por quê? Porque proporciona uma quantidade de defesa difícil. E aqui, ó, o John tá com uma boa quantidade de defesa difícil, tá? Dos goleiros que vão jogar fora de casa, é o goleiro que mais fez defesas difíceis nos últimos 5 jogos. Então, para goleiro para essa rodada, realmente assim, ó, tentando um SG, né? Porque se a gente verificar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha que a gente não viu o confronto, né? Corinthians e São Paulo. É clássico, geralmente clássico, o goleiro se dá bem. Corinthians é o 15º melhor mandante, o Corinthians não vem bem dentro de casa, tem uma média de 1,18 de gols feitos dentro de casa, uma média baixa para mandante, né? E o São Paulo, por sua vez, é o segundo melhor visitante e tem uma média de gols sofridos de 1,08, né? Uma média baixa também, mas é acima de 1. Percebam aqui, ó, que São Paulo fora de casa aqui, ó, sofre gols, como eu mostrei, mas o Volpi geralmente costuma fazer DD. Mas o Corinthians, por sua vez aqui, ó, passou em branco contra o Grêmio, certo? No 0 a 0, fez apenas um gol contra o Galo, um gol contra o Inter, um gol contra o Flamengo, um gol contra o Santos. O Corinthians é um time que faz poucos gols. Então, se for para escalar o Volpi, é pensando mais em SG, tá? Não acredito que o Corinthians vá atacar tanto assim para possibilitar uma grande quantidade de defesa difícil. Agora o Jean aqui eu acredito que de repente tem chance de defesa difícil sim, assim como o Tadeu, tá? Que o Grêmio também é um time bem ofensivo. O John aqui para defesa difícil talvez seja o melhor goleiro para a rodada, né? O Flamengo costuma realmente atacar bastante, certo? O Everson aqui eu vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos. De maneira geral, porque o Everson tem uma média de 1,44 jogando fora de casa, não é uma média boa? Não, né? Se a gente perceber aqui, ó, negativou apenas na 21ª rodada, quando o Galo ganhou de 2 a 1 contra o Corinthians. Perceba aqui, ó, o Corinthians fez um gol e não proporcionou pro Everson defesa difícil, fez menos 1,3, mas nos demais jogos consegue entregar alguns bons pontos, né? Mesmo o Galo tomando uma grande quantidade de gols aqui, ó, tomou 3 contra o Palmeiras, fez 2 DDs, tomou 3 contra o Bahia, fez 2 DDs, tomou 2 contra o Fortaleza, fez 1 DD, tomou 3 do Atlético Goianiense, fez 3 DDs. Fora de casa ele costuma funcionar bem o Everson, tá? E o Atlético Paranaense, por sua vez, é um time aqui, ó, tudo verdinho, ó, é um time que não costuma negativar goleiros adversários. Tá? Não costuma, então de repente o Everson sim pode ser uma boa, tá? Para rodada. Tava até bem tentado em ir com ele, né? Porque o Galo tá lá na ponta de cima da tabela, depois do empate com o Internacional vai ter que buscar a vitória fora de casa, né? E com certeza, se por um acaso o Galo conseguir abrir o placar contra o Furacão na Arena da Baixada, por exemplo, daí a partida vai ficar muito boa pro Everson, tá? O Cássio aqui eu prometi que eu ia mostrar, né? O Cássio tá com uma média de 0,02 dentro de casa. Percebam aqui, ó, o Cássio dentro de casa realmente aqui, ó, oscila demais entre pontuações positivas, né, e pontuações negativas. Tudo bem, nos últimos 3 jogos até que anda bem, razoavelmente bem dentro de casa. Mas vai enfrentar um São Paulo, olha só, que só cedeu pontos o Douglas na 23ª rodada. Nos 4 jogos anteriores jogando fora de casa, negativou todos os goleiros. O São Paulo é um time muito perigoso, tá? É um time muito perigoso. Produz bastante, ataca bastante, mas é bem mortal. Às vezes que chega, geralmente consegue fazer gols fora de casa.
E o Richard aqui também vejo como boa opção. Nesse momento eu vou com o Jean, tá? Vou com o Jean aqui, certo? Porque o Ceará sem o Vinícius é outro time, né? E o Jean fora de casa está com bom desempenho. Por enquanto eu vou com o Jean, tá? Vamos lá para os nossos zagueiros, né? Para não perder muito tempo aí, para o vídeo não ficar longo demais, que o pessoal às vezes reclama, né? Às vezes eu tento passar uma quantidade considerável de informações, né? Mas tem gente às vezes que não gosta muito. Vamos lá, os times que estão pontuando muito com os seus zagueiros dentro de casa, né? Eu chamo bastante atenção aqui ao Palmeiras, vem pontuando demais. Por quê? Porque como a gente viu ali, vem sofrendo poucos gols dentro de casa. O Bragantino também vem pontuando bem com os seus zagueiros, tá? E por quê? Porque o Bragantino sofria muitos gols. Agora, ultimamente, né, tá conseguindo manter o SG. Perceba aqui, ó, o Bragantino tá com uma média de gols sofridos de 1 gol por partida. Isso é geral. Mas se a gente verificar aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, manteve SG contra o Sport, manteve SG contra o Goiás, sofreu um gol do Santos e manteve SG contra o Bahia. Defensivamente melhorou bastante dentro de casa, né, a equipe do Red Bull Bragantino. O Fortaleza, por sua vez, fora de casa aí vem fazendo gols nos últimos 2 jogos, mas antes também vinha com uma certa dificuldade em fazer gols fora de casa, né? Fortaleza vejo um time que se defende melhor, tanto é que tem uma média de gols como visitante de 0.83 e uma média de gols sofridos de 0.92, se defende muito bem, certo? Mas aqui de repente um Léo Ortiz pode ser uma boa, porque realmente o Léo Ortiz, em termos de desarme, se a gente verificar aqui, eu sempre mostro isso, né? A gente vai verificar que o Léo Ortiz é um dos zagueiros que mais desarma na competição. Aqui, ó, em termos de desarme, aqui, ó, Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma, tá com 40 desarmes em 23 jogos, né? Isso dá quase 2 por partida. Certo? Então realmente, de repente, quem quiser apostar aí no Léo Ortiz, vamos dar uma olhadinha aqui no Léo Ortiz aqui, tá com uma média de 3.43 jogando dentro de casa, realmente dentro de casa melhorou bastante as pontuações dele, principalmente porque vem mantendo o SG, certo? Então vejo sim o Léo Ortiz como uma boa opção para a rodada. O Fortaleza, por sua vez, negativa pouquíssimos, não é de ceder tantos pontos, mas negativa pouquíssimos zagueiros, tá? Negativa pouquíssimos zagueiros, vejo sim o Léo Ortiz como uma boa. E claro, a melhor opção, por mais que o Bahia não ceda quase ponto nenhum para zagueiro adversário, são os zagueiros do Palmeiras, né? Os zagueiros do Palmeiras são as melhores opções aqui para a rodada, com toda certeza, só resta saber quem é que vai jogar. Se jogar o Gustavo Gomes, excelente opção. O Gustavo Gomes é um dos zagueiros com melhor média jogando dentro de casa, a média de 6.17, certo? Percebam aqui, as pontuações dele dentro de casa são muito boas, né? Mesmo perdendo SG, te entrega alguns bons pontos. E se manter o SG, tem tudo para ir bem e pontuar muito bem, certo? O Bahia, por sua vez, aqui, como a gente viu, não cede muitos pontos, ó. Pode ver, negativou aqui ó, o Sabino e o Rodolfo, né, na 21ª rodada. Os demais aqui cedeu alguns bons pontinhos e negativou o Coelho lá na 8ª rodada, mas isso faz tempo. Não é um time que cede muitos pontos, tá? Não é um time que cede muitos pontos, mas com certeza o sistema defensivo do Palmeiras hoje é um dos melhores da competição e com certeza o Gustavo Gomes é entre as melhores opções para a rodada. E dos times que vão jogar fora de casa, né, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? O Santos cede demais, né? Só que o Flamengo tá com aquele problema sério de tomar gol praticamente a todo jogo, né? Não tomou gol contra o Botafogo, tudo bem, era um clássico, né? Mas aqui, quem sabe, o Rodrigo Caio pode ser uma boa. Eu sei que tem muito flamenguista aí que deve estar meio chateado com ele, que ele deu aqueles 2 carrinhos lá, tomou um amarelo no primeiro tempo, depois tomou um amarelo no segundo, e pra mim, né? Não tô aqui para comentar futebol, mas para mim ele e o Vitinho, por perder muitos gols e ele por ser expulso, foram os maiores responsáveis aí pela derrota do Flamengo, né? Tá com uma média de 1.55 jogando em casa, é um cara de bastante regularidade, mesmo o Flamengo tomando gol todo jogo, te entrega alguns pontinhos, só que vai enfrentar um Santos, né, que é altamente ofensivo, né? E times ofensivos, e o que acontece? Costumam ceder alguns pontinhos aí para zagueiros adversários, aqui ó. É o que a gente viu ali, ó. Percebam a quantidade de pontos aí, ó, que o Santos, mesmo fazendo gol, cede para zagueiro adversário. Por quê? Time ofensivo, parte para cima, proporciona uma grande quantidade de desarme, né, para os defensores adversários. Então vejo de repente o Rodrigo Caio sim como uma boa. E dos times que vão jogar em casa aí, quem é que cede muito ponto aí? O Sport. O Sport tem dificuldade de fazer gol, mesmo jogando dentro de casa, e cede muito ponto para zagueiro adversário. Só que os zagueiros aqui do Curitiba, como a gente viu ali, o Curitiba toma muito gol fora de casa. Mas quem quiser dar uma apostada aí, quem sabe no Sabino, só que está muito valorizado, precisa de 7.20 aí, né? Tem uma média de 3.23 jogando fora de casa aqui, ó, e dentro de casa ele vai muito bem, dificilmente negativo, mas fora de casa ele oscila demais aqui, ó. A única pontuação que ele foi bem na 20ª rodada foi no 2-2 com o Internacional, quando ele fez aquele gol. Tem mais jogos aqui, ele te entrega alguns pontinhos de entrega, mas oscila, às vezes dá uma negativada, né? O Sport, por sua vez, vem cedendo bons pontos, olha só. É aquela questão, né? Dificuldade de fazer gol dentro de casa aqui, ó. Olha, negativou aqui, ó, na 19ª o Aguilar, mas olha a quantidade de pontos aqui, ó, 15ª, 16ª rodada, 21ª, olha a quantidade de pontos, 22ª, que vem cedendo aí, né, o Sport, por quê? Porque ele tá com dificuldade de fazer gols dentro de casa. Mas como o Curitiba é um time que toma muito gol fora, né, eu vejo o Sabino mais como uma aposta mesmo. Mas é cobrador de pênalti, quem sabe aí, né, pode dar certo. Mas vejo opções melhores para a rodada. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem pontuando muito bem com seus zagueiros aí? São Paulo, porque tá com um sistema defensivo muito bom, mas o Corinthians não cede quase nada, né? Atlético Goianiense vem pontuando bem,
E o Ceará que já cede uma quantidade considerável, de repente um zagueiro do Atlético Goianiense pode surpreender, ainda mais se levar em consideração que o Vinícius não vai jogar, né? E quem é que mais pontua que os seus zagueiros fora de casa? O Grêmio. O Grêmio pontua muito bem porque os zagueiros do Grêmio desarmam, né? E o Goiás cede uma quantidade até considerável. Aqui realmente eu vejo o David Braz como talvez uma das melhores opções para a rodada. Tem uma média de 2.43 jogando fora, é verdade. Joga melhor dentro do que fora de casa. Mas dificilmente negativo. Ó, foi negativar apenas aqui contra o Santos porque tomou um cartão vermelho, tá? Nos demais jogos costuma entregar 2, 3, 4 pontos aí normalmente, mesmo perdendo o SG, porque é um zagueiro que desarma bastante. Tem uma média básica boa, né? Por sua vez aqui, ó, o Goiás vem cedendo alguns bons pontos aí, né, para sair dos adversários. Ó, só negativou o Ricardo aqui, ó, na 19ª rodada. Os demais jogos aqui cede pontos para zagueiros adversários, sim, Goiás. Vejo sim o David Braz como uma boa. Queira ou não queira aqui, ó, Goiás tem a pior defesa da competição, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... 7º pior ataque. O Goiás não é um time de fazer muito gols ali, como a gente viu dentro de casa, não é um time de fazer tantos gols. Melhorou defensivamente até, que é a pior defesa, mas não faz tanto gol. Vejo sim o David Braz como uma boa, né, em termos de pontuação média. Agora vamos dar uma olhadinha em desarmes aqui para zagueiros, de repente vai clarear um pouquinho mais. Quem é que vem desarmando muito com os zagueiros dentro de casa? Palmeiras. E por mais que o Bahia não ceda tanto, Gustavo Gomes para mim, das opções jogando em casa, para mim talvez seja a melhor, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que está cedendo muito desarme? Atlético Mineiro. Novamente, um time altamente ofensivo, um dos melhores ataques da competição, costumam ceder, né, desarme para os zagueiros adversários, tá? E aqui se jogar o Pedro Henrique é uma boa, porque é um zagueiro que mesmo perdendo SG tem muita regularidade, tá? Tem uma média de 3.72 jogando em casa. Percebam aqui, ó, dentro de casa pontua muito bem, mesmo perdendo o SG, te entrega 1, 2, 3 pontos, porque é um zagueiro que consegue desarmar, né? E se por um acaso manter o SG, costuma pontuar bem. Dentro de casa é um zagueiro de muita regularidade, negativo apenas na quinta rodada, isso já faz muito tempo. Vejo sim o Pedro Henrique como um dos zagueiros mais regulares. Acontece que o Galo nos últimos jogos não vem cedendo muito ponto, mas se a gente verificar o histórico aqui, ó, do Galo, dependendo da partida, cede ponto demais aqui, ó. Vai ficar um pouco atrelado ao SG, tá? Vai ficar um pouco atrelado ao SG, né? Mas como o Pedro Henrique é um dos zagueiros aí com maior número de desarme, deixa eu até dar uma olhadinha e conferir nisso, porque é o Galo série de desarme, né? Pontuação não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Pedro Henrique, 1, 2, 3, 10. O Pedro Henrique tá mais para baixo, 27 desarmes em 15 jogos, mas até que é uma média razoável, quase 2 por partida. Vejo sim como bom zagueiro, porque se a gente verificar aqui, ó, pontuação básica, né, que eu costumo dizer, tira SG, né, gol e assistência, que são a maior pontuação do Grêmio, que sobrar, ó, David Braz realmente é a melhor opção para a rodada jogando fora de casa. Fábio Santos vem pontuando bem, né, e o Grêmio é um time que ataca, de repente pode ser uma boa. Ó, o Pedro Henrique, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto zagueiro com melhor média básica, tá? De repente, realmente, o Pedro Henrique aí para a rodada pode ser uma boa, pensando em desarme. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme aí? Inter vem cedendo bastante, e o Sport novamente. Ó, vejam como o Sport está com dificuldade, né? Cede pontos de desarme. Então, quem sabe o Sabino aqui, um ponto fora da curva, pode dar certo nessa rodada, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais desarma aí com seus zagueiros? O Santos, né? E pelo Flamengo aqui ser muito ofensivo, de repente os zagueiros do Santos aqui pode ser uma boa para a rodada, tá? Sem pensar em SG também, pensando mais em desarmes, tá? Onde é que tá aqui nossos queridos zagueiros do Santos? Luan Pérez, não gosto muito dele fora de casa, mas tem uma média de 1.91, né? 99. É um zagueiro que oscila bastante aqui, ó. Pontua, né? Pontua, mas pouco, né? E algumas vezes negativa. Fico meio preocupado porque é um cara que toma cartão facilmente, certo? O Flamengo, por sua vez, aí oscila entre ceder pontos, né? E não ceder, seria mais para desarme mesmo, né? Se ele tiver um bom dia, desarmar demais, mas acho complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Veríssimo está suspenso, né? O Santos vai com o Luan Pérez e com o Luiz Felipe. Sem o Veríssimo ali, a defesa do Santos perde bastante. E o meio do Flamengo e o ataque. Esse jogo, eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, que o Santos não costuma se defender tanto fora de casa, também costuma atacar. Deve ser um jogo bem aberto. O Luiz Felipe tem uma média de 1.23 jogando fora de casa. Realmente, os zagueiros do Santos não me agradam para essa rodada, por mais que eles desarmem bastante, né? Vai ser mais um tiro no escuro e uma aposta, certo? Eu fico com a minha opinião ainda, tá? Fico com a minha opinião, tá? Que os melhores zagueiros para a rodada é o David Braz, certo? Sabino pela quantidade de pontos e desarmes que o Sport vem cedendo, sem pensar muito em SG. Gustavo Gomes jogando em casa, vejo como boa opção. Pedro Henrique, pela média básica dele, né? Pela regularidade. Tá? Léo Ortiz jogando em casa contra o Fortaleza pode ser uma boa. O Red Bull Bragantino melhorou muito defensivamente. O Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma na competição, né? Rodrigo Caio vai enfrentar um Santos que, se for com o time titular, realmente é um time ofensivo, com o Marinho de um lado, Soteldo do outro, enfim, costuma proporcionar desarme para defensores, tanto laterais quanto zagueiros adversários, certo?
Pro Luan pode dar certo pro SG, mas eu prefiro o Gustavo Henrique. De tudo isso aí, eu vou buscar a regularidade aqui do David Braz, né? É um dos zagueiros com melhor média básica aí dentro da competição. Certo? Fiquei muito tentado em ir com o Sabino, pela dificuldade aí que o Sport tá tendo de fazer gols dentro de casa. Né? Mas eu vou sim com o Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes vem jogando muito bem dentro de casa. O Palmeiras, como eu falei aí, pra mim, Palmeiras, Grêmio e São Paulo, nesse momento são os 3 times que jogam melhor futebol aí, né? Eu digo em termos equilibrados, tanto defensivamente como ofensivamente, né? Tipo, o Galo e o Flamengo são muito ofensivos, mas atrás ainda estão pecando bastante. Então veja esses 3 aí, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, com muita propriedade nesse momento aí, dentro do Campeonato Brasileiro. Só resta saber quem é que vai jogar aí por causa dos jogos da Libertadores. Mas vamos com calma, hoje é apenas terça-feira, isso é um vídeo preliminar, um esboço do time. A gente vai ter mais calma para ver isso na live, né, de sábado. Inclusive, nem dei uma olhadinha aqui, ó. Se eu não me engano, o primeiro jogo vai ser final de tarde, né? Então vai dar tempo aqui, ó. Sábado às 17 horas, primeiro jogo, né? No Dabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Né? Então o mercado vai fechar às 16. Podemos fazer a live meio-dia, tá? Live sábado, meio-dia, né? Para fazer uma live com mais calma, sem muito atropelo. Tá certo, pessoal? Vamos para os nossos laterais aí. Botei laterais desarmes. Quem anda desarmando muito com os seus laterais aí dentro de casa? Palmeiras vem desarmando bastante, e por mais que o Corinthians, que o Bahia não ceda, tá? Vejo sim o Vinha com bons olhos, porque é um dos laterais que mais desarma, certo? E ele tem uma média básica sensacional. O Corinthians também vem desarmando bastante, e aqui o São Paulo também cede uma quantidade considerável, tá? Então, tanto o Fábio Santos, que pode bater pênalti, quanto o Wagner, que tá com boa média dentro de casa, vejo também com bons olhos para essa rodada, né? Mesmo sendo um clássico. E o Internacional também vem desarmando bastante com os seus laterais dentro de casa, por mais que o Botafogo não ceda muito desarme, também vejo com os bons olhos, certo? Aqui é muito interessante, aqui ó, o Sport e o Curitiba, tá? Existe um equilíbrio muito grande. O Sport aqui, ó, é um dos times que mais desarma com os laterais dentro de casa, e o Curitiba é um dos times que mais cede desarme para laterais adversários jogando fora de casa, tá? Então vejo com bons olhos sim. Vamos botar aqui, ó, laterais, tá? Laterais dos times que vão jogar em casa. Vou botar aqui média, né? A gente já viu ali em termos de desarme, Felipe John também. Média, o Vinha com certeza é uma boa, tá com uma média de 7,58, certo? É um cara que vem pontuando demais dentro de casa, tá? Vem pontuando muito. O Bahia, por sua vez, aí, ó, cede bons pontos para laterais, negativou pouquíssimos, tá? Então vejo sim, né, com boas opções aí, talvez a melhor opção para lateral aí, né, e principalmente em termos de média básica. O Reinaldo de repente pode dar certo, né? O Reinaldo gosta de jogo grande aí, tem uma média de 5,89 jogando fora de casa, se for considerar, né, que não vai ser campo neutro, mesmo sendo um clássico, porque vai ser dentro da arena do Corinthians, né, Itaquera, de repente pode dar certo, porque o Reinaldo realmente tem um bom desempenho fora de casa. Mesmo o São Paulo tomando gol, ele costuma pontuar bem. Por quê? Porque ele tem mais liberdade jogando fora de casa. O sistema de jogo do Diniz proporciona para ele um desempenho melhor fora de casa, tá? E realmente o Corinthians aí é um dos times que mais cede pontos para laterais, tá? Cede uma enormidade de pontos para laterais. Então vejo sim o Reinaldo como boa opção para a rodada, certo? O Arana fora de casa já não gosto muito. O Heitor jogando em casa pode dar certo, de repente aí, pelo momento do Botafogo, tá? Fábio Santos e o Fagner vejo com bons olhos, ó. O Fábio Santos está com uma média de 4,60 jogando em casa, e depois que o Fábio Santos veio pro Corinthians novamente, tá? Vocês percebam aqui, ó, o Corinthians melhorou muito defensivamente. Tá? Ele deu uma ajeitada lá atrás. O Corinthians tinha uma fragilidade defensiva, melhorou bastante. São Paulo, por sua vez, é um time que ataca bastante e oscila entre ceder bons pontos aí para laterais, né, e negativar alguns outros, né? Não cede tanto assim, né? Por exemplo, quanto o Corinthians, né? Quanto o próprio Corinthians. O São Paulo cede menos. Felipe Jonathan fora de casa me agrada bastante também, tá? Tem uma média de 6,06 jogando fora de casa, sem pensar em SG. É um cara que tem muita regularidade jogando fora de casa, e as pontuações dele são melhores fora de casa. Para enfrentar um time ofensivo, ele jogando ali pela esquerda, tem que ver quem é que vai cair ali pela direita com ele. Everton Ribeiro vai cair pela direita, né? Gabigol se voltar, talvez, né? E realmente o Flamengo cede uma quantidade considerável aí, tá? Negativou poucos laterais. Felipe Jonathan também vejo como boa opção aí para rodada, certo? Vitor Luiz também jogando fora de casa costuma pontuar bem, tá? Tem uma média de 6,47 jogando fora de casa, ó. Pode ver. Por quê? Por que esses laterais jogam melhor fora de casa? Porque eles são atacados, daí proporcionam roubada de bola. Quando eles jogam dentro de casa, percebam, eles já não fazem uma pontuação tão boa assim. Geralmente eles pontuam melhor fora de casa. Por quê? Porque eles são exigidos em termos de desarme, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no Internacional. Internacional, por sua vez, vem cedendo alguns pontinhos sim para laterais, tá? Negativou aqui apenas o Danilo Barcelos pela esquerda, né? Mas vem cedendo uma quantidade considerável. De repente, o Vitor Luiz pode ser uma boa, ainda mais se levar em consideração que ele cobra a penalidade, né?
Diogo Barbosa vejo como uma boa, tá? O Diogo tá com uma média de 4,26, vai enfrentar um Goiás, né, que é lanterna na competição. O Grêmio tá subindo cada vez mais. O Diogo Barbosa aqui, ó, negativou apenas uma vez fora de casa, certo? Nos demais jogos consegue pontuar bem, mesmo o Grêmio sofrendo gols, né? O Goiás, por sua vez aqui, ó, oscila entre ceder pontos e negativar. Mas o Goiás não é um time que cede tanto ponto para lateral não, tá? O Corinthians, por exemplo, já cede mais. Dá uma olhadinha aqui. Fagner vejo como uma boa, tá? O Wagner tá com uma média de 3,96. Como eu falei aqui, ó, depois da chegada do Fábio Santos, melhorou muito o sistema defensivo do Corinthians e o Wagner começou a pontuar bem novamente, tá? Desarmando bastante aqui, ó, fez 6 desarmes contra o Grêmio. Vai enfrentar um São Paulo, que é um time altamente ofensivo, é clássico, mas São Paulo aqui, ó, costuma ceder alguns bons pontos para laterais aí, ó. Negativou alguns, negativou, mas o Fagner é um lateral que costuma desarmar bastante. De repente pode dar certo, tá? Pode dar certo, mas eu vejo assim, ó, com propriedade aí. As melhores opções para rodada com certeza os laterais do Palmeiras, tá? Jogando em casa, certo? De repente os laterais do Internacional, até mesmo do Sport, tá? A gente não deu uma olhadinha aqui no Sport aqui, ó. Mas o Sport vai ter chance de pontuar bem. Onde é que tá os laterais do nosso querido Sport Recife? Vamos botar aqui Sport, né? Deve estar. Sport tá aqui, ó. O Patrick e o Sander, tá? São bons ladrões de bola, certo? Os dois. O Patrick tá uma média de 3,36 jogando em casa. É um cara que dificilmente negativo. O Sport, mesmo sofrendo gols, entrega alguns bons pontinhos. Aqui, ó, negativou apenas na 15ª rodada contra o Botafogo, certo? E por sua vez aqui, ó, o Curitiba cede bastante pontinho, tá? Ó, negativou poucos e cedeu uma quantidade considerável de pontos aí, ó. Mitou alguns laterais, como o Eduardo, por exemplo, né? Cedeu bastante ponto aqui pro René, com gol e tudo, né? De repente o Patrick pode ser uma boa, né? O Sander tá crescendo muito em termos de desarme, tá? Tá com uma média de 1,77 e dentro de casa já não pontua tão bem quanto o Patrick, mas é um grande ladrão de bola, né? É como eu falo, se pensar em desarme, você tem que escalar jogador jogando fora de casa, e a chance dele desarmar vai ser muito grande, certo? O Heitor aqui, ó, de repente pode dar certo, tá com uma média de 3,90 jogando em casa, negativou na última, mas é um cara que tem uma grande quantidade de assistências na competição, de repente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Botafogo se vem cedendo muito ponto. O Botafogo não tá bem, né? O Botafogo não cedia, nos últimos jogos vem cedendo, tá? Mas vai ficar um pouquinho atrelado aí ao SG, certo? E como o Internacional anda sofrendo muito gol dentro de casa, deixa eu dar uma olhadinha em média básica. A lateral aqui até que tem bastante opção, mas tá complicado de escolher, eu digo, né? Ó, o Vinha, o lateral com melhor média básica. O segundo é o Vitor Luiz. O Jonathan, realmente, Felipe Jonathan é boa, tá? O Sander, mas não tem uma média tão boa dentro de casa. Fora já seria melhor. O Guga também tá com uma média básica boa, certo? O Guga tem uma média de 2,52 jogando fora. Fora de casa negativou apenas uma vez aqui, na 21ª rodada, no último jogo fora de casa. Nos demais jogos até que cede alguns pontinhos aí, até que conquista alguns pontinhos. Mas o Atlético Paranaense já cedeu mais pontos. Nos últimos jogos não vem cedendo muito, não. Quem vem cedendo mais pontos aí nos últimos jogos mesmo, jogando aí dentro de casa realmente, né? É o Corinthians aqui, ó. O Internacional também cede bastante. Vejam como o Vitor Luiz, de repente, pode ser uma boa sem perder, sem pensar em SG, né? Assim como o Reinaldo também, tá? Porque não vem conquistando tantos pontos assim. Felipe Jonathan vejo com bons olhos, mesmo pendente SG, porque pontua bem fora de casa. E o Flamengo cede bons pontos, sim, né? Cede bons desarmes aí, né? Para laterais adversários, né? E o Galo vem desarmando bastante com seus laterais aí, ó, jogando fora de casa, né? Mesmo não tendo boas médias, de repente pode dar certo. Mas o time que mais desarma aí com seus laterais disparado fora de casa é o Grêmio, tá? O Grêmio vem desarmando muito com seus laterais. E o Goiás até que cede uma quantidade considerável. Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média. O Grêmio é o time que mais vem pontuando com os laterais aí fora de casa. Por mais que o Goiás não ceda muito, tá? Nesse quesito, quem cede mais realmente é o Sport e o Corinthians, tá? O Ceará também cede bastante, tá? E aqui tem um lateral que eu gosto bastante, que é o Dudu, né? Que o Dudu pontua bem fora de casa. Dá uma olhadinha aqui, Atlético Goianiense. Sempre quando o Dudu joga fora de casa, eu sempre indico ele, porque ele é um cara que tem boas médias fora de casa, ó. Média de 4,36 jogando fora. Ó, e fora de casa, mesmo sofrendo gols, ele te entrega alguns bons pontos. Ele não decepciona, ó. Pode pontuar pouco, pontua pouco, mas ele pontua dentro da positividade, né? Ó, e tem jogo aí, se manter o SG, vai muito bem aqui, ó. Fez 4,7 tomando 3 gols do São Paulo, fez 5 desarmes, né? Realmente o Dudu é uma boa assim pra rodada. Ainda mais se levar em consideração que o Ceará aí, ó. Nossa, o Ceará vem cedendo muito ponto aí, hein? É um dos times que mais vem cedendo pontos aí realmente pra laterais adversários. Então vejo sim o Dudu como uma boa, tá? Pontuação média realmente. O Bahia também vem conquistando muito, mas vai enfrentar o Palmeiras, meio complicado, né? Me chamou a atenção mesmo a quantidade conquistada aqui realmente pelo Grêmio, que é o que mais conquista, certo?
O Bahia também está conquistando, mas vai ter um osso duro de roer, que é o Palmeiras, né? E realmente o Ceará me chamou bastante atenção pela quantidade que o Atlético Goianiense conquista e pela quantidade que o Ceará cede, né? Isso aqui também me chamou bastante atenção. E jogando dentro de casa, com certeza aqui, pelas pontuações cedidas aqui, conquistadas, o Vinha do Palmeiras é a melhor opção para a rodada com toda certeza, tá? Fiquei um pouquinho em dúvida entre os laterais aí, vejo que tem boas opções, né? Mas nenhuma de maneira absoluta, certo? Reinaldo aqui, tô com medo danado, escalei ele 2 rodadas seguidas, não fez nada praticamente. De repente no clássico vai fazer alguma coisa, porque às vezes o clássico tem pênalti, né? Bola parada, né? Pode se resolver numa bola parada, por exemplo, de repente pode dar certo. Mas eu vejo assim, realmente com propriedade aqui, o Vinha do Palmeiras realmente é a melhor opção se jogar, né? Pelo que o Palmeiras vem apresentando dentro de casa, o Bahia é o 20º pior, né? Mandante da competição, né? O 20º melhor mandante ou visitante, ou seja, o pior visitante da competição, né? Queria ir com muito com o Diogo Barbosa, mas não quero ficar investindo muito no Grêmio, porque a gente nunca sabe ao certo. Eu vou com o David Braz, porque eu acredito que o Kahneman deve retornar agora. Então, se jogar o Kahneman e o Jeromel, a Libertadores, por exemplo, aí tem tudo para o David Braz realmente jogar final de semana e não vai ter muito erro, né, em termos de zagueiro, né? Bom, no momento aqui eu vou com o Reinaldo mesmo, tá? Vou com o Reinaldo. Queria até dobrar o Grêmio, certo? A minha intenção era dobrar Palmeiras e Grêmio, né? Mas eu vou com o Reinaldo porque é clássico, de repente pode rolar uma penalidade aí, né? Geralmente clássico às vezes se resolve na bola parada, vou com ele por enquanto, tá? Vamos lá para os nossos meias aí, pontuação média, conquistadas e cedidas para meio de campo. Quem vem conquistando muito pontos aí com seus jogadores de meio campo dentro de casa aí, isso realmente é muito nítido, é o Palmeiras e o Flamengo, tá? Então já vou até antecipar aqui, ó. Vou com o Arrascaeta, certo? E vou com o Rafael Veiga. Já vou antecipar, por quê? Porque o Arrascaeta decepcionou na última rodada, mas o Botafogo jogou muito fechado. E não acredito que o Santos vai jogar assim fechado, né? Contra o Flamengo. E o Flamengo produz muito aí, né? Vou apostar assim no Arrascaeta, é um cara que acima da média sempre pode proporcionar alguma coisa a mais. E o Rafael Veiga vive um momento sensacional, né? Junto com o Zé Rafael, ele é o melhor meia, né, do Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, então realmente não tem como ficar de fora. Os números aqui mostram aqui realmente que Flamengo e Palmeiras dentro de casa vem pontuando bem com seus jogadores de meio campo, certo? E depois em terceiro lugar vem o Internacional, né, e o Bragantino em quarto, certo? Então veja aqui o Galhardo também como uma boa, tá? Porque se a gente verificar aqui, ó, tá muito equilibrado, mas o Botafogo até que cede uma quantidade considerável, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede pontos aí pra meia? O Bahia, por isso que o Rafael Veiga vejo assim como uma boa, tá? E dos times que vão jogar em casa aqui, quem é que cede muito ponto aí pra meia? O Vasco da Gama. E aqui é um clássico, por mais que seja clássico, o Fluminense também vem conquistando bastante. De repente o Nenê, bola parada, clássico, sabe como é que é? Penalidade, né? Apesar de que o Fluminense aí, o Odair deixou o Fluminense, a gente não sabe ao certo como é que os jogadores vão absorver essa saída aí do Odair, né? Mas de repente o Nenê pode ser uma boa. E depois do Fluminense aí, quem tá em primeiro aí, conquistando muitos pontos com os meios fora de casa? Curitiba, né? Então de repente aqui, ó, vamos botar já pra meia aqui, ó. De repente, o Giovanni Augusto realmente pode ser uma boa, porque o Giovanni Augusto está com muita regularidade, né? Voltando agora, está com uma média de 6,87 e é um cara que realmente fora de casa está destruindo aí, ó. Participando diretamente de assistência e gol do Curitiba, né? Todos os gols aqui, ó. E o Curitiba anda fazendo uns golzinhos fora de casa aí, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui no Sport. Sport, por sua vez, aqui oscila entre ceder e negativar. Alguns jogadores aqui, o Patrick cedeu bastante ponto, mas vai ter que ser um jogo de bastante gols, né? Mas o Giovanni Augusto, o momento é sensacional, não tem como indicar, tá? Aqui eu vou indicar outro jogador, porque depois eu vou mostrar ali em termos de gol, vai ser o Galhardo, tá? Independentemente aí do resultado aí contra o Boca, que eu acho que vai ser complicado, né? O Internacional se classificar, mas futebol sabe como é que é. Eu vou colocar o Galhardo sim, porque o Galhardo ficou no banco, entrou contra o Atlético Mineiro e em pouco tempo deu 2, 3 finalizações, né? Olha só, uma finalização para fora e uma defendida. E sofreu uma falta em 15 minutos de jogo, menos que isso. Então é um cara que dá pra produzir bastante aí, sim. O Botafogo não vem bem. O Internacional não tá bem, não tá bem. Mas se tem alguém que pode fazer alguma coisa pelo Internacional é o Galhardo. Vou dar mais uma chancezinha pra ele, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Botafogo é 1, 2, 3, tá entre os times que mais cedem pontos, tá? E dos times que vão jogar em casa a gente já viu, né? Curitiba conquista fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em gol, já que eu tô falando do Galhardo. Ó, o Internacional é o time que mais vem fazendo gols dentro de casa com seus meias e o Botafogo também já sofreu gols. Dos times que vão, e depois vem o Palmeiras. Olha o Palmeiras como tá fazendo gol com os meias. E o Bahia já tomou 2 gols aí nas últimas rodadas, nas últimas 5 para meio campos, tá? Quem é que vem sofrendo muito gol de jogador no meio de campo? Curitiba, o Galo, tá? E o Fluminense. Mas o Vasco e o Atlético Paranaense não fizeram gol nas últimas rodadas, né? Eu acho que vai ser os jogos um pouco mais complicados. Aqui um clássico, né? E aqui o Atlético,
né? Sem nenhuma outra competição, sendo eliminado da Libertadores, vai focar no Brasileiro. Aqui o jogo eu vejo como um jogo equilibrado sim, certo? Talvez aqui o Sport, aqui um meia de Sport, de repente um Thiago Neves ou o Mugni, que tá com muita regularidade, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde é que tá o nosso Mugni aqui? Ele tá com bastante regularidade aqui, ó, tem uma média de 2.32 jogando em casa, média baixa, mas olha só, é um cara muito participativo aqui, ó, é um cara que dificilmente negativo, ó, vai te entregar alguma coisa, certo? Vai te entregar alguma coisa, porque é um cara que desarma bastante, enfim. Ó, o Curitiba, por sua vez, vem cedendo bastante ponto, hein? Cede uma quantidade considerável de ponto aí para meio campo, tá? Vejo o Mugni sim com uma boa, até mesmo o Thiago Neves, caso for jogar, porque chuta bastante média e longa distância e chuta no cartola da ponta, né? Tanto para fora quanto defendido. Dos times que vão jogar em casa, quem é que tomou muito gol aí, ó? O Sport novamente. Vejam como o Giovanni Augusto aqui é uma boa, certo? E o Corinthians também vem sofrendo gol dentro de casa, aqui, ó. De repente com o Sara aqui pode dar certo, mesmo sendo clássico, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarme. Times que mais vem desarmando com seus meios em casa, ó, o Internacional novamente, ó, quem quiser apostar aí no Patrick aí, ó, de repente o Patrick também pode dar certo, Galhardo mais pagou, com certeza, o Patrick muito mais participativo, né, o Patrick já tá com 49 desarmes em 20 jogos, isso é muita coisa. O Patrick tá com uma média de 6.70 jogando em casa, e dentro de casa realmente o Patrick costuma desempenhar um bom papel, ó, né. O Galhardo é mais para aquela mitada, mas o Patrick com certeza tem uma regularidade muito maior, e a gente já viu aí que o Botafogo cede alguns pontos. De repente aí o Patrick pode ser uma boa, porque o Botafogo não viu um bom momento. O Internacional também não tá bem? Não tá bem. Tem a Libertadores aí, sei lá como é que vai ser o resultado, vai ser complicado, né? Mas o Internacional vai jogar dentro de casa, geralmente dentro de casa consegue jogar bem, né? E eu já vi uma pequena melhora no Internacional no 2-2 contra o Galo, né? Já vi uma pequena melhora. Giovanni Augusto a gente viu, muito bom. Rafael Veiga realmente não tem como deixar de fora, tem uma média de 8.44 jogando em casa, né? Só negativou uma única vez na 16ª rodada. Nos demais jogos aqui, ó, vem participando diretamente. E a gente já viu ali no confronto, o Palmeiras vem fazendo muito gol dentro de casa, uma média de 2, 3 gols por partida, então é complicado. Pinares fez gol, mas acho que é muito cedo para falar alguma coisa, né? O Raul, não gosto muito dele dentro de casa, desarma mais fora, né? Everton Ribeiro, quem sabe, fez gol no último jogo, tá com uma média de 3.74, e realmente o Everton aí dificilmente vem negativando, vem participando diretamente aí das jogadas ofensivas do Flamengo. Ele e o Arrascaeta sempre são boas opções. O Santos, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontos, sim. Cede mais pontos do que negativa, tá? E como esse jogo, eu acredito que vai ser um jogo bem ofensivo, de bastante gols aí, né? São duas equipes ofensivas, vejo sim como boa opção. Tanto ele quanto o Arrascaeta. A vantagem é que o Arrascaeta tá um pouco mais desvalorizado, né? E tem uma média um pouquinho melhor jogando em casa, 4.37, né? Ó, o último jogo do Arrascaeta dentro de casa fez 15.8 contra o Curitiba. É um cara acima da média, né? Quando a gente escala ele, é pensando em algo mais. Certo, mas eu vejo assim com propriedade que o momento realmente é do Rafael Veiga. Tá jogando muito, talvez um dos melhores meios. O Vinícius tá suspenso, com certeza ele e o Vinícius estão jogando muito. O Everton vive em bom momento. Sobral, de repente, aí na falta do Vinha, pode assumir outras funções aí. Falta, né? Penalidade, tem uma média de 5.75 jogando em casa. Olha só a regularidade tremenda, né? Do Sobral, né? Tem uma regularidade tremenda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Atlético Goianiense não cede tanto ponto assim, não. Negativo, já cedeu mais. Mas cede mais do que negativa, sim. Cede mais do que negativa, mas o Sobral, por sua vez, é os meios com melhor média básica. De repente tá valendo. Ou seja, se você quer, por exemplo, não correr o risco e ter pelo menos 3, 4, 5 pontos aí por jogador de meio campo, bota Patrick, Sobral, né? São caras que são jogadores que pontuam bem, né? Mesmo sem gol, sem assistência. Gabriel Sara preferiu ele fora de casa do que dentro de casa, ó. Fora de casa tem uma média de 3.56, né? Oscila bastante, mas geralmente ele participa das jogadas ofensivas do São Paulo. São Paulo tá com um bom desempenho dentro de casa aí, fora de casa, vem pontuando muito bem. Tô falando direto aí que São Paulo tá jogando melhor fora do que dentro de casa, mas é um clássico, né? Vamos levar, escalar com mais parcimônia, né? Clássico é meio complicado. Se bem que eu fiquei meio chateado porque não escalei Veiga, não escalei Marinho por causa do clássico, também por causa da Libertadores, acabaram jogando e arrebentaram, né? Então tem alguns meios aí que eu vejo com propriedade sim. Para desarme realmente, né? Patrick aqui pode ser uma boa realmente. Um meio do Corinthians para desarme aí, já que o São Paulo ataca bastante. Mas vejo também aqui, ó, o Santos como um time que mais cede desarme aí para jogador de meio campo, tá? Então, não só pensando em gol, mas também de repente desarmar uma outra bola. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro são boas opções sim, tá? E o Gerson também anda crescendo bastante produção, tá? Gerson deu uma assistência no último jogo, tá com uma média de 2.56, é um cara que dificilmente negativa, né, mas ele precisa participar diretamente de gol, assistência para pontuar mais, é um cara que se sacrifica muito pelo time, né, baita do jogador, joga muito, mas ele se sacrifica muito porque ele joga às vezes mais recuado, né, mas vejo com bons olhos sim.
Nesse momento aqui, como eu falei aqui, ó, tô indo ao Arrascaeta. Queria ir muito com o Giovanni Augusto, né? O Sport não vai bem, o Giovanni Augusto tá com uma regularidade tremenda, mas me chamou a atenção o seguinte, gente. Eu dei uma olhadinha aqui, ó, no confronto internacional e Botafogo histórico. É um histórico de muito gosto, tá? Os últimos 5 jogos dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre, foi 4 vitórias no Internacional e uma do Botafogo apenas. Placares 3-2, 3-0, 2-3, 2-0 e 2-1. É um jogo de muitos gols, tá? E pensando nisso, eu vou escalar o Galhardo por enquanto, tá? Mas tô muito tentado aí com o Giovanni Augusto, tá? Vejo com boa opção 5 para a rodada. Certo? Por enquanto tá ficando assim o nosso time. Vamos pros nossos atacantes aí, que a gente já tá se passando, eu acho. A gente não, né? Eu. Vamos dar uma olhadinha aí, pontuação média. Pontuação média, conquistada e cedida aí. Quem vem conquistando muitos pontos com os seus atacantes dentro de casa, novamente, Palmeiras e Flamengo vem conquistando muitos pontos. Por quê? São times que vêm fazendo muitos gols dentro de casa. Já mostrei ali, né? Tanto o desempenho do Flamengo dentro de casa quanto do Palmeiras, tá? Principalmente o Palmeiras nos últimos jogos vem fazendo muitos gols. E o Flamengo tem um poderio muito grande, né? Ofensivo, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muito ponto aí para atacante? Ó, o Botafogo cede bastante, por isso que eu já tô botando o Galhardo, porque o Galhardo joga como meia, mas joga um pouco mais avançado, mesmo sendo com o Abel, certo? E o Fortaleza cede bastante, tá? Então quem quiser ir aqui, ó, com o Claudinho, tá? Claudinho vejo com bons olhos, tá? Por mais que o Fortaleza tenha um bom sistema defensivo, o Claudinho tá com uma média de 5.78 jogando em casa, certo? É um cara que tem muita regularidade, negativo em apenas 2 jogos, mas geralmente, olha só, geralmente faz mais de 7.6, 7 pontos, olha só. Realmente o Claudinho tá muito bem, né, no campeonato, tá bem no Cartola, e em termos de futebol, com certeza é o melhor jogador do Red Bull Bragantino, joga muita bola. Ó, e olha só, o Fortaleza anda cedendo bastante ponto para atacante, hein? Bastante ponto para atacante. Então realmente vejo o Claudinho com bons olhos para essa rodada, sim. Não só o Claudinho, certo? Como a gente viu ali, né? Um Bruno Henrique, um Gabigol se voltar, até mesmo um Pedro se tiver outra chance. Porque, repito, não acredito que o Santos vai fazer um ferrolho e vai ficar atrás como o Botafogo fez e se fechou, né? Então, e aqui tem aquele negócio da lei do ex, para quem acredita, né? Mas a verdade é que o Bruno Henrique tá com uma média muito boa, 6.04. Tá com muita regularidade, negativo apenas aqui, ó, em 2 jogos dentro de casa, nos demais jogos vem pontuando bem, né? É um cara que participa diretamente das jogadas ofensivas, sofre falta, parte para cima, rouba algumas bolas, certo? O Santos, por sua vez, aqui, ó, cede alguns pontos, tá? Cede negativo a alguns jogadores, mas cede mais pontos do que negativa. E eu tô contando com esse jogo aí, um jogo um pouco mais aberto, quem sabe aí, né? E se por um acaso, dependendo do resultado de meio de semana, né? Entre Santos e Grêmio, por exemplo, de repente o Santos vai ter que poupar, né? Porque queira ou não queira, vale uma final, uma semifinal na Libertadores, e com isso, de repente, o Flamengo, sem mais nenhuma competição, pode ser favorecido nisso, né? Então tô contando também com isso, tá? Então vejo sim o Bruno Henrique como boa opção, né? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? O Flamengo tá cedendo bastante. E aqui o Marinho é uma boa, tá? Mesmo não conquistando muito, o Marinho tá fora de série, né? Pô, o Marinho tá jogando demais. Não importa contra quem for, dá pra escalar ele com tranquilidade, tá? Então o Marinho tá fora de série. E quem é que vem pontuando muito, assim, descaradamente, assim, ó, tá bem acima de todos? São Paulo. São Paulo vem produzindo muito com os atacantes fora de campo, tá? Tá com uma média de 8.37 nos últimos 5 jogos jogando fora. E o Corinthians aqui, ó, 1, 2, 3, é o terceiro time que mais cede pontos para atacante jogando em casa, tá? Não vejo com bons olhos sim. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em gols. Olha só, o São Paulo é o time que mais vem fazendo gols com os atacantes fora de casa, né? E o Corinthians tomou 3 gols nos últimos 5 jogos dentro de casa de atacantes adversários. Quem é que tomou mais? O Sport, 4, e o Flamengo. Vejam como o Marinho aqui realmente é uma boa, tá? Até mesmo o Giovanni Augusto aqui, né? Ou o Robson, quem quiser dar uma arriscada aí, que o Robson tem uma certa regularidade, mas caiu um pouquinho dentro da competição, né? O Galo também pode ser uma boa aqui, ó. Fez 4 gols nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Aí o Atlético Paranaense tomou 3, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tomou muito gol? O Galo. O Galo tomou muito gol. Então quem quiser apostar aí em um atacante aí do Atlético Paranaense aí, ó, de repente pode valer a pena. Mas novamente, aqui, ó, solta aos olhos. Quem mais vem fazendo gols com seus atacantes dentro de casa? Palmeiras. Em segundo, o Flamengo. Certo? Então, por esse motivo aqui, ó, eu vou escalar no time do canal por enquanto. Isso aqui é uma prévia, tá? Queria botar o Marinho, mas quero ver os jogos da Libertadores, como é que vai ser, tá? O Keno tá com muita regularidade, realmente, mas acho que esse jogo vai ser um pouco mais equilibrado. O Atlético Paranaense, sem nenhuma outra competição, vai ter que focar no brasileiro, certo? PP sempre é boa opção, muito regular, ainda mais pelo momento do Goiás, mas tem que ver como é que vai ser o jogo da Libertadores também. E o time que mais vem pontuando aí, mais fazendo gols com o atacante fora de casa, é o São Paulo, tá? Então, mesmo sendo clássico, não vou deixar o Luciano de fora, certo? Bruno Henrique tá com muita regularidade jogando dentro de casa, tá? Vou escalar porque o Flamengo tá focado agora somente no brasileiro, não tem outra competição para ele. E o Flamengo produz demais dentro de casa. E meu terceiro atacante, tá? Iria muito com o William Bigode, mas ele oscila demais,
certo? E o Rony vem numa crescente, como eu vou mostrar ali, tá? Por enquanto eu vou escalar o Rony, tá? Porque ele vem participando demais das jogadas ofensivas, certo? Por enquanto, perceba aqui, ó, tô dobrando o Palmeiras, né? Mas tem que ver como é que vai ser o jogo da Libertadores para ver se realmente vai com os titulares, enfim, né? Senão vou ter que mudar aqui, porque eu tô priorizando, porque o Palmeiras dentro de casa tá muito bem, né? Tá numa arrancada. Tô priorizando o Flamengo, porque por mais que seja contra o Santos, né? Acredito que o Santos vai priorizar a Libertadores, o Flamengo não tem mais nada para priorizar, vai ter que priorizar o brasileiro e é um time muito ofensivo. E o São Paulo, por mais, tô colocando o Luciano aqui, ó. Por mais que seja um clássico contra o Corinthians vem tomando muito gol de atacante dentro de casa, né? E o São Paulo é o time que mais produz com seus atacantes jogando fora de casa. E o Galhardo tá dando mais uma chance aí, né? Porque é um cara que tava vivendo um bom momento. Botafogo, pelo contrário, não vive um bom momento, de repente pode dar certo. Tá? Então veja aqui, ó. Atacante para essa rodada: Marinho, fora de série. Keno pode ser uma boa, tá? Keno pode ser uma boa, tá com uma média de 5.46 jogando fora de casa, né? Negativou pouquíssimas vezes e é um cara muito participativo. Olha aqui, ó. As pontuações dele. É um cara que sempre te entrega alguma coisa, né? Mesmo não fazendo gol nem dando assistência. Aqui, ó, no 3-1, né? Quando perdeu pro Bahia, aqui, ó, fez 7.4, sem gol, sem assistência. Então, de repente, ele pode dar certo. O Atlético Paranaense, por sua vez, aí, ó, é um time que cede alguns bons pontos aí para atacantes, ó. A questão é que, na minha cabeça, vai ser um jogo um pouco mais equilibrado, porque agora o Furacão vai se dedicar um pouco mais ao Campeonato Brasileiro, tá? Aqui o PP fora de casa também é uma boa opção, tem uma média de 5.52, é outro jogador de muita regularidade, né? Ou seja, você quer escalar jogadores que mesmo sem fazer gol e sem dar assistência vão te entregar alguma coisa? Keno, Marinho, PP são jogadores de muita movimentação, tá? Sofrem faltas, finalizam, participam demais do jogo. Goiás, por sua vez, aí, ó, cede alguns bons pontos, tá? Negativa alguns jogadores, mas cede mais do que negativa. Então, sabendo do time titular do Grêmio, com certeza o PP é uma boa. Claro, o Luciano aqui, não tenho o que falar, vive um momento sensacional, tanto é que é um jogador que tem média muito parecida, tanto dentro quanto fora de casa, porque é um cara muito regular, certo? Se a gente perceber aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, o Luciano vem pontuando muito bem, certo? Principalmente jogando fora de casa. E o Corinthians, como a gente viu ali, ó, o Corinthians é um time que vem cedendo bons pontos para atacantes aí, ó. Negativa alguns? Negativa, mas cede bons pontos aí, ó. Cedeu 12 pro Vitinho, 7.5 pro Bruno Henrique, 5.3 pro Vargas, 9.4 pro Keno, 9.4 pro Marrone, certo? 4.4 pro Diego Souza. Cede uma quantidade considerável. E o Luciano vive um bom momento, o São Paulo tá no topo da tabela e mesmo sendo um clássico, o São Paulo vai querer se manter lá, tá? Claudinho eu já falei, Brenner pode ser uma boa, mas prefiro o Luciano fora de casa. O Brenner tem uma média de 7.90 jogando fora, né? Mas ainda é um cara que tem uma regularidade, né? É aquele cara que pontua dentro da positividade, né? E como a gente viu ali, o São Paulo é o time que mais pontua com atacante jogando fora de casa. Vejo sim. Bruno Henrique a gente já viu uma boa. Robson, quem quiser dar uma arriscada pelo momento ruim do esporte, tá? Tem uma média de 5.77, mas o Robson andou caindo aí, ó, nas últimas 3 rodadas fora de casa. Já não é aquele cara que pontua com tanta regularidade. Mas como eu falei aí, ó, o Sport, ó, vem cedendo muito ponto, gente. Tá? Cede bons pontos aí para atacantes adversários. De repente o Robson pode ser uma gol, porque também é outro cara bem participativo. Renato Kaiser dentro de casa já não gosto muito dele, apesar do Atlético Mineiro tomar muito gol. Gilberto vai ter um confronto complicado. E o William Bigode aqui eu vou mostrar, tá? O William tem uma média de 3.24, porque eu optei pelo Rony, mas eu vejo que um atacante do Palmeiras é salutar nessa rodada. O Palmeiras vem produzindo muito dentro de casa, né? O Bigode aqui, ó, até que vem bem nas últimas rodadas, né? Dificilmente negativa, mas é um cara que dificilmente imita aí, né? Tá aparecendo muito de gol e assistente para imitar. Vai jogar por dentro, pode ser uma boa? Pode. Olha o Bahia, como cede alguns pontos aí, ó. Na verdade, cede uns pontinhos bons aí, né? Cede mais do que negativa, né? E eu optei pelo Rony por quê? Porque o Rony é muito mais participativo. É aquele caso do Keno, do PP, do Marinho, né? Buscar jogadores mais participativos. E o Rony realmente, se por um acaso jogar por dentro, melhor ainda. Porque eu acho que ele encontrou a posição dele no Palmeiras, cara. O Abel Ferreira. Quando ele joga por dentro, jogos que eu vi da Libertadores e do Brasileiro, ele arrebentou. Tá com uma média de 5.16 jogando em casa. Perceba aqui os últimos jogos dele dentro de casa, né? Ele é muito mais regular do que o Bigode, tá? Mas vejo sim com boas opções, certo? Mas nesse momento, como eu falei aqui, ó, eu vou optar aqui pelo Bruno Henrique, pelo Rony e pelo Luciano. Poderia botar Marinho, PP aqui na frente. Cara, a opção não falta. Aqui no meio, tô indo com o Rafael Veiga, né? E tô indo com o Galhardo e o Arrascaeta. Podia botar Everton Ribeiro aqui, Giovanni Augusto que vem bem, o Sobral com muita regularidade. Então a opção é que não falta, tá, gente? Opção que não falta. E como eu tô indo com a maioria de jogadores do Palmeiras, eu vou com o Abel Ferreira, porque realmente dentro de casa o Palmeiras está jogando muito, confirmando as suas vitórias. Mas nesse momento aí, vamos deixar para escolher capitão depois que eu falar de treinador. Vamos dar em técnico, né? Treinador, pontuação média aí. Quem mais vem conquistando pontos com os treinadores dentro de casa? Olha só o Palmeiras. Eu sou obrigado a botar o Abel realmente, porque o Palmeiras está com um desempenho muito bom dentro de casa. Os times que vão jogar fora aí,
Quem é que vem cedendo mais pontos aí para o adversário? Botafogo, o momento não é bom. Só que o Abel ainda não deslanchou no Inter. Quem sabe vai ter uma oportunidade nessa partida. Mas vejo com propriedade aqui o Palmeiras, com toda certeza, jogando em casa, tá? Dos times que vão jogar em casa aí, quem é que cede muito ponto? Sport cede pontos mais, certo? Vasco cede muito ponto, mas o Odaí agora saiu do Fluminense, não dá pra saber ao certo, ainda mais sendo clássico. Flamengo também cede uma quantidade considerável, mas dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais pontua? São Paulo e Grêmio. Então, novamente aqui, ó, isso aqui mostra muito o que eu venho falando há 3 semanas. Quais são os times que mais vêm crescendo de produção dentro do Campeonato Brasileiro, até mesmo em competições internacionais, tá? Grêmio, Palmeiras e o São Paulo no Campeonato Brasileiro tá arrebentando. Então, são esses 3 times aqui. Então, se fosse para apostar em alguém, tá, de treinador, Palmeiras nesse caso, o Abel, né, o Abel Ferreira. Fora de casa, o Diniz ou então o Renato, certo? Então, dito tudo isso, eu tô indo aqui, por enquanto, com o nosso querido Abel, certo? O Palmeiras anda produzindo demais dentro de casa, tá? Demais. Eu vou com o Rony de capitão, tá? Mas, isso aqui eu vou ver até a live, e vai ficar assim mesmo. Devido a posicionamento, escalação, enfim, né? Porque como eu falei aqui, a Luciano viu um bom momento, o Bruno Henrique, lei do ex, quem acredita, né? Mas acho que vai ser um jogo aberto, bastante gols. Rafael Veiga e Rony são boas opções sim, o Palmeiras anda produzindo demais, fazendo muitos gols dentro de casa. Até mesmo o Galhardo, tá? Dá pra dar uma chance pro Galhardo como capitão, né? Porque o Botafogo aí vem sofrendo bastante gol aí fora de casa e não viu um bom momento, certo? Então tem bastante opção sim, mas nesse momento aí, ó, custando 146 pontos. 0 cartoletas, esse aí é o time principal do canal, apenas um esboço para a 25ª rodada, já que vai ter live sábado, meio-dia. Pessoal, então é isso, tá? Time principal, esboço escalado, certo? Quero ver se eu lanço amanhã o vídeo de bons, baratos de valorização, né? Para depois fazer uma grande revisão na nossa live sábado, meio-dia. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dessa força, isso ajuda por demais o canal. Se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever. A pegada aqui do canal, os vídeos, é nesse sentido. São vídeos mais longos? São, mas são vídeos para mostrar estatísticas, para dar dados, para embasar melhor aí a sua decisão aí no momento de escalar. Ajudar você aí bem nas suas ligas. No mais, um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.